Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, você que nos assiste continuamente aqui no MBCVcast. Toda segunda-feira pela manhã nós temos uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, onde ele nos dá uma direção para a semana, fala sobre coisas da parte do Senhor, traz algumas respostas, né, às questões bíblicas. Na semana passada nós falamos um pouco sobre autoridade espiritual, no sentido de que quem nós devemos obedecer, afinal, né? Que autoridade, até que ponto uma autoridade pode interferir na vida de um cidadão, né? E eu creio que a gente pode continuar isso, né, pastor? Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos. Olha, um assunto bem interessante e muito relevante, que é o que determina a nossa vida. À medida que eu reconheço a autoridade, e naquilo que eu reconheço, eu me eximo de responsabilidades, até de erros. Porque cumprir ordem de alguém que está acima é nosso dever. Mas até onde e até quando eu tenho que me submeter? Bom, existem princípios, e um princípio o ímpio não reconhece. É da nossa filiação a Deus, da nossa conexão com Deus, da nossa imagem e semelhança de Deus, o princípio de um relacionamento espiritual com Deus. Quando vem de fora uma interferência do meu relacionamento com Deus, eu tenho que repensar. Só que os deveres, eles vão sendo construídos. A minha vida espiritual, ela não deve criar detrimento, atrapalho na vida social e material. Porque a vida espiritual é íntima, é pessoal, é com Deus, é abstrata, é íntima. Então venha o que vier, pode vir o comunismo. Se você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, você continua filho de Deus, você continua em conexão, você continua com a paz, você continua com esperança, você continua com a salvação. O comunismo quer tirar a liberdade, o socialismo quer igualar todo mundo, social e material, tudo igual. Por quê? Porque o relacionamento das pessoas com Deus está tão medíocre, tão fragilizado, tão limitado, tão raso, que hoje temos pessoas que, se passarem 30 dias sem ir à igreja, já se desligaram. Não tem mais fé, não tem mais amor, não tem mais compromisso, não tem mais aquela coragem de lutar para manter o que de graça recebeu de Deus. Então, a gente tem muitas autoridades sobre a nossa vida, em geral, né, pastor? Eu falo público em geral, nosso assistente aqui, aquele que está nos seguindo, aquele que está, em geral, as pessoas, elas têm autoridades. Por exemplo, se ele é filho, ele tem a autoridade dos seus pais. Se ele é empregado, ele tem a autoridade dos seus patrões, né? Se ele está numa igreja, ele tem as suas autoridades espirituais. Então, como o senhor falou, assim, a busca do equilíbrio, onde uma autoridade ela não pode intervir. Mas vamos lá, qual que é esse limite? Claro que a gente sabe que nas questões profissionais, por exemplo, ele é empregado de uma empresa e ele precisa se submeter às regras daquela empresa, né?
E elas devem ser vistas previamente, né, pastor? Porque pode acontecer de ter uma regra que fira a sua fé. Pode acontecer, né? Então, previamente, a pessoa precisa ver isso. Na família, né, se você é filho, as autoridades também têm seus limites ali, né, mas o pai está, a mãe está para a educação da criança. Agora, nas questões espirituais, eu acho que se difere um pouco. Aí é a pergunta que eu gostaria para que a gente busque, como indivíduo, esse equilíbrio. Até que ponto a autoridade espiritual pode intervir na vida pessoal? Porque o senhor mesmo disse que as pessoas, elas têm os seus conceitos, suas filosofias, suas maneiras de ver as coisas, né? Então, Paulo também fala isso em Romanos capítulo 14, que a gente tem trabalhado muito sobre isso nos domingos pela manhã, de que se uma pessoa consente em determinado alimento e a outra não, que haja um respeito mútuo. Então, algumas coisas que são certas para mim podem ser erradas para o senhor. Né? Então, eu acho que esse assunto, né, de intervenção, de autoridade espiritual, de ter paz no coração a respeito de algumas coisas, ele é muito individualizado. A fé é pessoal. E ninguém vai além da fé que tem. Então, precisamos entender que o relacionamento com Deus é pessoal, é individual. Por exemplo, vamos ver como é que podemos já trazer uma lição prática. Uma família grande tem, suponhamos, 10 filhos, são entre 10 irmãos. Os pais não tratam todos iguais. Deus não trata todo mundo igual. Os pais tratam os filhos de acordo com a idade, o nível de crescimento, conhecimento, a capacidade cognitiva, mas trata bem todos. O grande problema que essa filosofia, essa ideologia socialista quer igualar todos e está caminhando para isso. Inclusive, o ser humano se torna forte quando ele descobre o poder que existe em uma pessoa que cuida da vida espiritual, que reconhece Deus como Senhor, que reconhece a palavra de Deus como luz para o caminho, como instruções para a vida, que descobre na palavra de Deus os padrões, as medidas, as instruções para cada área da vida. Comentava ainda essa semana que todo o sistema de justiça das nações, ou das nações consideradas capitalista, ela é mosaica. É tirada das leis que Deus deu para Moisés. E Deus deu isso aí para o bem, para o autogoverno, para os limites da liberdade, para o esclarecimento dos deveres. Isso eu não ouvi mais. Eu lembro-me quando, na minha adolescência, da escola, quando ainda tínhamos, naquele tempo, uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. E ali se aprendia a liberdade. A minha liberdade vai até onde me deparo com a liberdade do meu próximo, o direito do meu próximo. Então nós temos a nossa liberdade, nós temos os nossos limites, que nós não gostamos que alguém ultrapasse contra nós, mas nós também temos que aprender a respeitar o limite dos outros. Mas essas ideologias malignas que estão ali para dominar, ela entrou através da religião. E é muito mais fácil dirigir um povo, eu como pastor, que tenho rebanho, que presido uma comunidade,
é muito mais fácil dirigir um povo ignorante do que um povo esclarecido. Para dirigir um povo ignorante, eu me lembro, dentro de meio século de fé que eu já tenho, é fácil de criar limites, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas a inteligência nos ensina o que podemos, o que devemos, o que é dever, o que edifica, o que faz bem. E é dessa maneira que hoje, inclusive, há um conflito dentro do próprio sistema religioso. Uns lutam pela igualdade. Igualdade é socialismo. Socialismo é voto de pobreza. Riqueza é um dom divino. Riqueza é uma capacidade divina que Deus dá para a pessoa ter uma gestão e gerir soluções para o próximo também. Para desmistificar um pouco esse assunto, eu até entender essas verdades, eu tinha Abraão, que é considerado o pai da fé, como aquele velhinho, cabeça branca, meigo, pobrezinho, que Deus dava tudo para ele. Olha, eu tinha esse conceito. Por que eu tinha esse conceito? Porque lá na minha infância, na minha adolescência, já ensinavam isso aí. Mas eu fui lendo a Bíblia, examinando a fonte, examinando as instruções de Deus, fui descobrindo que não era e não foi nada disso. Abraão se tornou pai na fé porque ele teve coragem de obedecer a Deus. Ele teve coragem de seguir instruções divinas. E ele teve coragem de ser um desbravador, de sair da onde ele tinha toda a segurança, sua terra natal, sua família, seus familiares, a cultura daquele local, ir para um lugar sem endereço, que o Senhor iria mostrando. E as coisas de Deus são bem assim. Deus não te mostra tudo que está reservado para você, mas Deus diz que tem promessas, tem recompensa, Ele ensina você a dar o primeiro passo. Na obediência do primeiro passo, vem a instrução para o segundo, para o terceiro, vem a instrução para novos investimentos. E bem ligeiro, Abraão se tornou muito rico. Ele tinha mais de 300 servos que trabalhavam para ele, que cuidavam do seu gado, ovelhas, das suas riquezas. Não tinha comércio, mas Abraão era humano. Abraão se tornou o pai da fé porque ele demonstrou coragem para empreender e demonstrou humanismo. Porque não adianta dizer que tem fé e não amar o próximo. Eu creio mais que Abraão agregou gente para trabalhar consigo, para ser solução para aquela gente ter sustentabilidade. Isso é fé. Isso é autoridade espiritual. Eu só tenho autoridade naquilo que eu domino, eu só tenho autoridade naquilo que realmente é solução. Por exemplo, uma pessoa que se especializa em uma linha de trabalho, que se qualifica, se torna uma autoridade. E a autoridade espiritual só tem quem conhece o mundo espiritual e sabe o poder que existe e sabe o propósito de Deus através de uma vida espiritual bem ajustada, aonde leva. Então, a autoridade espiritual é ter conhecimento de Deus, dos princípios, dos limites, dos deveres. E à medida que a pessoa cumpre bem seus deveres e sabe andar dentro de seus limites sem conflitar com a vida alheia, ele vai se tornando uma autoridade, uma reverência. Como prova,
enquanto Israel obedecia a Deus. E Israel, em obediência a Deus, causava temor aos inimigos, causava terror aos inimigos, porque eles sabiam da história. Por onde Israel passava, tudo se abria, tudo eles venciam. Então a autoridade espiritual é uma capacidade, do seu espírito, é uma capacidade divina, exalando em atitudes terrenas, humana, na vida social e material. Então, o que nos dá autoridade? Os resultados do que fazemos. O que nos dá autoridade? O resultado do que nós somos. Mas o que somos é resultado de como nós respeitamos quem está acima de nós. Primeiro, Deus. Segundo, os pais. Terceiro, o seu líder. Eu trabalhei em empresa que eu não concordava. Mas enquanto eu não achei algo melhor para me transferir, eu me submeti ali. Eu fiquei dentro de uma igreja de muita tradição religiosa durante 19 anos, quase 20. Quietinho, concordando, porque eu não encontrava uma melhor. Adianta eu chutar o pau da barraca e espraiar as coisas que estão desajustadas se eu não tenho uma solução melhor? Adianta eu sujar a água que eu estou tomando junto com os outros se eu não encontrei uma água mais limpa para ter? Só tem autoridade quem respeita a autoridade. Então, poderia sintetizar dizendo que o que legitima a autoridade espiritual, ou seja, em qualquer nível da pessoa, é a disposição dela em obedecer às regras que estão sendo estabelecidas. E o apóstolo Paulo também fala sobre regras. Ele diz que elas foram feitas para fazer um prumo, mas para quem vive dentro delas, ela não é problema. Não. Né? Para quem vive dentro das regras, não é problema. Agora, se começa a viver fora das regras e não toma uma posição, que é aquela história que a gente vem falando, né, de tantas pessoas que saem da igreja, que chamam dos cristãos feridos, né? Eles saem da igreja porque existem algumas questões que foram colocadas como regras lá, e aí não estou discutindo se é certo ou se é errado, estou falando a respeito de algumas regras específicas, e a pessoa ela não se submete, ela não quer, ela fica ali dentro e ela fica lutando, né? Até que uma hora ela sai e leva meia dúzia junto e tal. Então, que legitima a autoridade espiritual dentro daquilo que você entende é a tua disposição de obedecer aquilo que está sendo estabelecido. Agora, tu não quer aquilo para a tua vida, tu não entende aquilo como uma coisa correta, faz que nem o pastor fez, né? Buscou alguma igreja depois que trouxe uma resposta, né? Se isso se aplica em todas as áreas. Eu estou numa empresa trabalhando, mas eu não concordo com a empresa. Eu não concordo com o meu líder, ou com o chefe. Não concordo com o horário de chegada. Bom, quer que Deus te honre, não saia dali enquanto não encontrar algo melhor. Porque se submeter a uma obediência e oferecer um sacrifício como obediência a Deus, cria crédito e isso chama a atenção de Deus e Ele vai atender você. Vou complicar um pouquinho mais ainda, pastor. Porque isso me faz pensar às vezes. Acho que o maior problema do ser humano é fazer a coisa certa com a intenção errada,
mas aquilo que a pessoa está fazendo dá certo. Esse acho que é o maior problema. Quando tu tá fazendo uma coisa, a tua intenção é ruim, né? Não é a intenção correta, mas aquilo dá certo. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais, né, complicado. Por exemplo, eu decidi fazer o bem, porque é bom para mim. Eu fazer esse determinado bem é bom para mim. Então eu faço ele bem e o resultado é bom. Agora, o certo seria, eu decido fazer o bem porque é bom. Não porque é bem para mim, é bom para mim, porque é bom. Aí ele é bom para mim e é bom para os outros também. Então eu vou fazer esse bem, eu vou fazer essa ação porque é boa por ser feita, independente se ela seja boa para mim ou não. Só que em geral as pessoas fazem o que é bom para si e como dá bom resultado, então elas ficam nesse engano. E justamente não ter esse entendimento deixa a pessoa muito limitada. Por exemplo, uma instrução, uma regra de ouro que Jesus deixou para nós, está em Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Esta é uma instrução profética e é uma instrução divina. Isto é a lei e os profetas. A lei é uma instrução divina. Os profetas é uma revelação divina, que traz a revelação divina. Então, está faltando inteligência para a maioria. Porque estão vivendo só olhando no aqui e no agora. E se esquecem que sua vida tem existência eterna. O corpo tem um tempo de duração, tempo de validade, de vida terrena, mas a alma e o espírito é através do corpo que nós temos, que nós preparamos a nossa alma e o nosso espírito para a eternidade, para continuar eternamente vivendo. Eu acho que se a gente fosse colocar de uma forma prática, pastor, essa questão de autoridade, né, no que a gente está falando, né, a pessoa tem uma autoridade, seja ela de que nível for, que exerce sobre ela, coloca sobre ela um padrão, né? As autoridades nos colocam um padrão. Por exemplo, o meu chefe disse que a minha empresa ela começa a trabalhar às 7 da manhã, ok? Eu sou um assalariado, eu bato cartão, eu preciso chegar no mínimo 6h55. Esse é o padrão da empresa. Se eu discordar disso, automaticamente eu preciso buscar outro trabalho que eu possa começar às 8. Se esse é o meu problema. Exatamente. Né? Então, as autoridades nos colocam um padrão. O pai, por exemplo, ele chega para o filho e ele diz, aqui em casa não se come na sala. As alimentações são na mesa, na cozinha, não na sala de jantar. É um padrão, foi estabelecido um padrão, né? E no mundo espiritual, com a nossa liderança espiritual, também vai depender da igreja que a gente decidir ali estar servindo e que o Senhor nos mostrar e a gente vai para lá. São padrões. Então, para que a gente possa fazer esse ajuste, pastor, eu acho que minha impressão é que tu nunca consegue 100% em tudo, porque seria perfeito demais, né? Mas, vamos dizer assim, para fazer um ajuste mais aproximado, aí nós também temos uma regra, que é a regra de fé, que é a Bíblia. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso parâmetro. Então, se nós estamos diante de um pai que exige coisas que o filho vai corromper a fé dele, ele já conheceu a Cristo, ele pode fazer que nem o Senhor fez lá. Dar uma, né, enrolada no pai ali no sentido de, ele não quer deixar na igreja, ele não quer deixar por aqui, eu vou por ali. Né? Então é uma questão de lealdade a Deus. Né? Se ele tem um problema no trabalho, da mesma forma, ele tem que ver qual é o padrão bíblico aquilo. Até que ponto o Senhor pode exigir alguma coisa do seu servo? E na questão espiritual, aí a gente pega o seguinte: o que a palavra de Deus fala sobre a maneira como eu preciso me comportar para ser conhecido como filho de Deus?
E o pastor ou a pessoa que está sobre mim com autoridade, ela tem padrão para isso, ela é uma referência, ela me ensina a Bíblia ou ela está tirando coisa da cabeça dela? Porque também tem isso, né, pastor? Tem fanatismo hipnótico. Pois é, então quem vai me dar essa resposta do padrão correto de autoridade é a palavra de Deus. Temos exemplos. Todos os que fazem parte da galeria da fé, está no capítulo 11 de Hebreus, eles venceram, eles ficaram na história. A sua história é uma história hoje de heróis. E quando a pessoa opta em obedecer a Deus e não se corromper, Deus honra. Vamos pegar um exemplo lá, e numa situação não muito favorável, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, lá, a pedido do rei, foram separados alguns jovens para aprender a ciência babilônica. E ali eles fizeram prova. E depois, não só na prova ali, de não se contaminar com as iguarias da mesa do rei, eles preferiram honrar a Deus e depois foram examinados, foram já recompensados por Deus com sabedoria 10 vezes mais que os babilônicos. Mas eles então, devido a essa sabedoria, foram incluídos entre os sábios de Babilônia. E sempre quando tinha crises, eram esses que eram chamados. Mas mesmo assim, todo aquele que tem uma fé, um compromisso com Deus, aquelas pessoas que não são comprometidas com Deus, começam a ter ciúme. Porque existe diferença de resultados, de comportamento, de capacidade pessoal, entre uma pessoa que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias fala isso, que veremos outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então ali, já como Daniel servia a Deus, era temente a Deus, não negociava sua fé, tramaram contra ele para derrubá-lo, quiseram impedi-lo. Ele tinha o costume de 3 vezes ao dia orar a Deus lá no seu aposento, que as janelas davam para o lado de Jerusalém. Ele foi proibido, quiseram interferir na fé dele. Ele não se importou. Foi pego e foi dada uma sentença já quando estabeleceram a lei, e uma lei de medos e persas que não podia ser revogada. Ele foi parar numa cova de leões. Não aconteceu nada. Por quê? A fé dele. Ele preferiu obedecer a Deus do que negar a Deus. A própria palavra de Deus nos diz que quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu sei que muitos vão acabar negando a fé por um prato de comida, por uma bolsa família, por uma bolsa escola, por um alívio de ser preso. Bolsa presídio. Bolsa presídio. Tá. Então a fé vai ser provada, já está sendo provada. E aí? Nós temos que entender que existem leis, a de Deus, a dos homens e a do diabo. Quem se submete às leis de Deus jamais perecerá. Então, eu, no exercício
de minha função, de minhas responsabilidades, eu às vezes estou numa luta. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que o povo gosta. E eu sei o que querem me impor. Eu fico numa sinuca de bico aí. Mas como foi Deus quem me chamou, eu não tenho medo de oposição, de quem se levanta contra, porque eu estou cumprindo um chamado. E quando nós estamos em obediência ao chamado, ao desígnio, ao propósito divino, aquele que nos chamou é quem cuida de nós. Então não negue a sua fé, porque é a sua fé que vai manter sua conexão com Deus e sua vida eterna. Porque a vida eterna foi dada para os que creem no seu nome. Quantos irão sobrar quando tiver que vender a fé por um prato de comida? Misericórdia. Né? E parece, então, a gente fala como se fosse uma coisa assim, vai acontecer um dia. Mas parece que as coisas estão se afunilando de uma maneira, né, que nós vamos... Hoje, tu chega num lugar, ninguém mais fala em dinheiro, tudo é digital, é uma coisa louca. Se tu não tem dinheiro, se tu não... Esses dias eu fui num posto, acho que até já falei aqui, e aí o rapaz perguntou, vai ser em dinheiro ou cartão? Aí, não, ele disse, cartão, moça. Eu disse, não, dinheiro. Ele, o quê? Alguns lugares nem conhecem mais, viu? E essa é uma realidade, né, gente? Nós estamos caminhando, nós estamos nos afunilando para que a nossa fé seja aprovada. E o assunto de hoje, né, essa questão de autoridade, de prumo, de regras, de a gente saber e até mesmo usar esse exemplo de Daniel, né, que ele não se corrompeu, ele foi até o fim. Mas eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, pastor. Se Daniel foi denunciado, é porque alguém... Né? Ele foi denunciado, alguém viu e falou que aquela pessoa não estava nas regras daquele momento, né, histórico. Havia um levante, uma oposição contra Daniel. Daniel, ele presidia, ele era superintendente de 40 províncias. E o reinado de Nabucodonosor, na época, tinha 120 províncias. Era Daniel mais 2. Uhum. E eles queriam tirar Daniel do caminho. Com certeza, as províncias que ele monitorava estavam melhor. Isso estabelece o espírito da inveja. A inveja, a competição. E eles tentaram de tudo contra Daniel e não conseguiram. Até um espertalhão lá disse, nós não vamos achar erro em Daniel, a não ser que interfiramos na religião do seu Deus. E aí então criaram uma lei para tirar ele do relacionamento com Deus. E não tiraram. Daniel foi jogado na cova como supervisor de 40 províncias e quando saiu da cova, ele se tornou supervisor das 120 províncias. Mas isso me faz pensar, até um alerta, pessoal, essa semana, fique alerta, fique esperto aí no seu trabalho, fique esperto aí no seu ministério, fique esperto aí na sua família, que até os irmãos muitas vezes querem tirar o tapete. Aliás, está dentro dos acontecimentos dos últimos dias, chamado princípios das dores. Irmão entregará irmão. Então, misericórdia. Então, olha aí a vida que a gente hoje está vivendo. Tu acorda durante o dia e tem que saber que tu está indo para a guerra, seja lá qual é o lugar que você for, né? Mas é um alerta espiritual muito forte esse, né, pastor? Saber que sempre, se você está numa posição de destaque, se você está numa posição de referência, se você está numa posição onde você de alguma maneira é visto, sempre tem alguém próximo que vai querer o seu lugar.
trabalhar e vai usar de todos os subterfúgios, de todas as artimanhas para que você seja desgastado, seja com teu pai, seja com teu patrão, seja com teu líder espiritual, né? Então que nós possamos, né, ter muita consciência e manter nossa vida firme no Senhor. É isso, pastor? Para hoje... Mas eu vou deixar a pergunta para semana que vem. Posso deixar? Olha, não faça forte. O que tá rolando aí nas redes sociais, que todo mundo tá falando, né, sobre esse reality show, né, onde a menina canta, faz uma denúncia sobre o farisaísmo. Pastor, semana que vem o senhor fala pra gente o que é ser fariseu. Tá bom? Ui. Tá bom. Até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau, gente.